Olá pessoal, mais uma vez aqui, sejam bem-vindos ao canal Vozes por Justiça. E como vocês viram na capa do vídeo, mais um caso chocante e nojento, mesmo assim nojento, essa é a palavra, nojento. Vocês devem ter visto nos canais de TV aberta falando sobre um garoto venezuelano de nome Jeremias, de 7 anos, que estava sumido há 4 dias. Ele morava com a avó, o tio e o companheiro do tio dele. O tio dele tinha a guarda do menino porque a sua mãe, a mãe do Jeremias, está em Manaus e estava vindo para a capital morar com eles. No dia 7 de fevereiro ela deveria chegar para estar com o filho. E ela está grávida e por isso a avó estava cuidando do Jeremias. Jeremias ainda não falava português, mas já estava estudando, e a avó era responsável junto com esse tio. E o tio dele pediu ajuda ao Dr. Guastelli, que é um advogado muito competente, muito conhecido, que costuma ajudar famílias, né, que não, em caso de desaparecimento, em caso de que precise de um advogado atento, e eles pediram ajuda a Dr. Guastelli. E pediram também ajuda à TV Record e apareceu em outros canais do YouTube, fazendo um apelo para que essa criança fosse encontrada. E hoje, para surpresa nossa, o tio e o namorado do tio foram presos, suspeitos de ter cometido um crime bárbaro contra essa criança. Por que isso? Porque o corpo do Jeremias foi encontrado pelos cães, né, da GCM, da polícia. O corpo do menino foi encontrado por as cadelas que foram levadas até a casa deles. Isso porque estavam se fazendo buscas numa mata em torno de onde o menino desapareceu. Para quem não se lembra, esse menino, ele, segundo a avó, estava brincando numa quadra perto de casa, sobre os cuidados da avó, e num determinado momento essa avó precisou entrar para fazer alguma coisa dentro de casa, e quando voltou para chamar o menino para dentro de casa, o menino não estava mais. O companheiro do menino, né, do Jeremias, acusou inicialmente, suspeitava de um jovem de 16 anos e de uma mulher, que, segundo algumas pessoas, disseram que viram esse menino saindo acompanhado desse adolescente de aproximadamente 16 anos e que, segundo esse Leonardo Silva, o companheiro do tio do menino, já tinha um histórico de casos de abuso de crianças. O que aconteceu? As pessoas do local já queriam fazer justiça com as próprias mãos, já queriam linchar o jovem e a mulher, já queriam quebrar a casa do pessoal. Daí, gente, a importância das pessoas terem responsabilidade. É um caso de indignação, é um caso que deixa as pessoas revoltadas, mas tem que ter um bom senso, porque muita coisa, eu vejo aí muito YouTube colocando foto de criança desaparecida,
acusando mãe de criança desaparecida, acusando irmãs de crianças desaparecidas, acusando tio de criança desaparecida. E um dia pode acontecer uma tragédia de um inocente morrer e essas pessoas vão ter sangue nas mãos, porque tem que se ter cuidado quando se fala de crimes, de pessoas que cometeram crimes, porque esse jovem escapou de ter uma tragédia com ele, sendo que ele nem era culpado, né? Porque agora quem tá lá preso é o tio e o namorado do tio, né? Então, gente, eles inicialmente disseram que o menino estava brincando ali, que algumas pessoas viram a criança sair com um casal. Eu acho que, na verdade, eles queriam era despistar a polícia. E hoje, nas buscas, é engraçado que esse casal foi levado à delegacia para prestar depoimento e foi liberado por falta de provas. E hoje, continuando essa busca, né, a polícia continuando as buscas, resolveram levar os cães na casa deles. E eles foram logo dizendo ao advogado, né, que estava ajudando eles, o Dr. Guastelli, que, segundo o Dr. Guastelli falou numa rede de TV, que eles foram logo dizendo que tinham colocado veneno de rato, por isso que tinha um cheiro forte lá na casa, né? Quando eles souberam que a polícia, enquanto eles estavam lá na busca, a polícia estava lá na casa deles. E isso, realmente, os cães encontraram o corpo dessa criança no fundo, num terreno de uma escola onde a avó mora, né? Na casa deles lá. E essa criança, gente, ela estava cortada, né? Como se fosse... Não sei nem se o YouTube permite que se fale essa palavra. Ela estava cortada, né? Queimada. Essa criança deve ter sofrido muito, gente. Isso dá uma dor no coração. Porque eles estavam dando entrevista, chorando. O tio não, mas o outro ainda chorou numa entrevista que eu vi. Apareceram em canais do YouTube fazendo apelo para essa criança aparecer, sendo que eles já sabiam que a criança estava morta e estava lá no quintal da casa dele. Gente, é cada coisa que a gente vê nesse mundo que a gente fica assim, não pode ter coisa pior do que essa. Aí vem outra coisa pior ainda. O ser humano realmente está assim se degradando totalmente. E eles ainda estavam tentando acusar uma pessoa inocente, né? O corpo desse menino tinha desaparecido desde sábado. E ele foi encontrado num estado de decomposição que a polícia acha que esse menino tinha mais de dia que estava desaparecido, porque já estava num estado avançado de decomposição. Esse menino foi encontrado na rua IP Roxo, na região de Parralheiros, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o tio desse menino afirmou em depoimento no dia 29 que Keina Jeremias estava brincando com outras crianças e desapareceu por volta das 16 horas do dia 27. Mas se tem dúvida agora se realmente essa criança desapareceu naquele dia e naquele horário. E agora a polícia está convicta de que esses dois são responsáveis pela morte do Jeremias. O tio, que tinha a guarda da criança, que era como se fosse um pai adotivo, e o companheiro dele. A Polícia Civil pediu apoio ao canil da GSM e as cadelas andaram lá no terreno de área de mata e localizaram odores cadavéricos na região. E o corpo do menino foi identificado por volta das 14 horas. A vítima, ela estava com o corpo cortado e queimado.
A família divulgou o caso nas redes sociais com foto, informações sobre a última roupa que a vítima tinha usado. E na verdade o tio e o companheiro já sabia que essa criança estava morta. E teve o cinismo, né, de aparecer numa rede de TV para fazer campanha para aparecer a criança, para encontrar essa criança, sendo que eles já sabiam que a criança estava morta e enterrada ali. Então não dá realmente para confiar em mais ninguém, pessoal. Então fica aí a nossa repugna, a nossa indignação de que nem dentro de casa, nem com as pessoas que teriam que proteger essa criança, se pode mais confiar em ninguém não se pode mais confiar. As mulheres desse país estão sendo dizimadas, as nossas crianças estão sendo extrapadas das suas famílias, né, com atos realmente que dão nojo na gente, que deixam a gente assim revoltados. É isso, pessoal. Sem mais, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, né? Deem o seu like, se inscrevam no canal, porque é uma história tão triste que a gente fica sem palavras. Realmente, o coração chega a dói de saber que uma criança ali indefesa foi maltratada, vítima de 2 monstros, e que a justiça seja feita, que a gente possa orar para que Deus ponha a mão sobre essas 2 pessoas e que a justiça seja feita, tanto a de Deus, que essa é certa, como a dos homens, que eles paguem pelo crime que ele cometeu e que a pena seja proporcional à maldade que eles fizeram com essa criança. Sem mais, que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite e nos proteja de todo o mal.